Meus amigos, eu sou o radialista Paulo Lopes. Nesse vídeo, queria que vocês fizessem uma comparação entre o que nós tínhamos de ministro da Economia e o que temos hoje. Sim, na época do Bolsonaro, quem era o ministro? Paulo Guedes. Você tinha certeza das coisas. Você podia investir mais tranquilo. O jogo era transparente. A economia era dirigida por um homem que entende de economia. E o Bolsonaro deixava ele fazer o que queria. Tanto é que o Bolsonaro falava, ele é meu posto Ipiranga, ele é que conhece de tudo. Inteligência do Bolsonaro em dar ao Paulo Guedes carta branca para trabalhar na economia. E ele trabalhou muito bem. Todo mundo começou a ganhar dinheiro, o agro começou a prosperar, as pessoas começaram a investir no país, empresários começaram a investir aqui na terra deles e não lá fora. E estava tudo caminhando muito bem. As estatais dando lucro, olha só, as estatais dando lucro. Parece um milagre, né? Pois bem, hoje o que temos aí é o Haddad, que tem uma culpa, mas o maior culpado é quem botou o Haddad lá. Porque o Haddad disse, antes de ser ministro da Economia, eu nunca estudei economia, eu fiz um curso de 2 meses. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Naércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. E foi colocado lá porque o Lula coloca quem ele quer. E esse pessoal é de obedecer. Eles não raciocinam. Eles não questionam. Eles não veem além de um palmo do nariz deles. E aí está o Haddad. Se vira para lá, se vira para cá, só faz besteira. E taxa, e aumento de impostos. O cara tem uma fome de aumentar impostos. Se esse imposto não passa, aquele passa. E eles que eu digo o governo, eles trabalham junto com o Supremo. Tanto é que o IOF não passou pela maioria do Congresso. Olha que coisa absurda. Não passou pela maioria do Congresso, que votou contra, e recorreram. E o Alexandre de Moraes, sempre o Alexandre de Moraes, são 11 ministros, mas quem manda é o Alexandre de Moraes em tudo, é impressionante. Então aposenta os outros, fica só com o Alexandre de Moraes. Ele disse, não, tem que haver um imposto sim, e cumpra-se o que eu estou mandando. E que se dane o Congresso, que se dane a votação, e que se dane aqueles deputados e senadores. E eles, deputados e senadores, se danaram mesmo. Enfiaram o rabo entre as pernas. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma mulher dizendo como é que o Haddad aumenta impostos. É esclarecedor esse vídeo. Depois de tudo que eu falei, e que muitos de vocês devem concordar comigo, se manifestando aí, eu gosto muito que vocês se manifestem, mande para mim aqui os seus comentários, é importante, e compartilhe o vídeo. Quanto mais a gente compartilhar, melhor. O povo precisa saber disso. O povo precisa saber que existe aqui um canal que é uma trincheira em defesa dos patriotas, em defesa da verdade. Nós não estamos na defesa da mentira, nós estamos em defesa, vamos botar o rei nu. É isso que nós queremos com o nosso canal. O rei já está nu, mas vamos ao vídeo da explicação por que o nosso querido Haddad, ele aumenta imposto, ele tem uma sede de aumentar impostos. Gente, no início dessa semana, não tinha nem dado terça-feira ainda, o governo já tinha planejado
3 novas formas de aumento de imposto. Na verdade, uma já está formalizada pela Receita Federal e já vai entrar em vigor em 2026. Aumento de imposto para investidores, empresas e para você, pagador de IPTU. Vou te explicar. Qual o imposto proposto para investidores pelo governo? LCIs e LCAs são letras do crédito do agro e de infraestrutura, ou seja, 2 setores importantíssimos e que são incentivados com esses investimentos até então isentos. A proposta do governo é colocar um imposto de 5% sobre os ganhos. Já a proposta de aumento de imposto para as empresas é o seguinte: a gente tem vários regimes tributários e um desses regimes é chamado de lucro presumido, onde é o enquadramento e o governo deduz qual percentual do seu negócio que é um lucro tributável. Então, por exemplo, no lucro presumido, determinados setores, principalmente serviços, tem um lucro tributável de 32%. Ou seja, 32% de faturamento significa lucro tributável e vai ser aplicado imposto de renda, independentemente do seu lucro contábil, tá? A proposta, feita por um deputado do PT, é aumentar em 10% esse percentual. Então, por exemplo, o setor de serviços, que era de 32%, vai para 35,5%. Resultado, mais impostos pagos pelas empresas e repassadas aos produtos, ao consumidor. Esses 2 aumentos de impostos são propostas do governo e de um deputado do PT. Agora, o aumento do IPTU já está formalizado via instrução normativa da Receita Federal e já começa a valer ano que vem. O que muda? A alíquota do IPTU? Não, porque o IPTU é imposto municipal. Essa mudança deveria sair, das prefeituras. O fato é que a Receita Federal mudou a base de cálculo para a aplicação da alíquota. Até então, a base de cálculo do imóvel era o valor venal, ou seja, dava uma controlada na base de cálculo para aplicar a alíquota do IPTU. Agora, a base de cálculo vai ser o valor de mercado dos imóveis. E como isso impacta? Bairros que têm alguma valorização ou a valorização normal dos imóveis, que a gente sabe que pode acontecer, acabam aumentando a base de cálculo e, consequentemente, o valor do IPTU a ser pago. Só que não para por aí. Na hora de fazer o inventário, principalmente o pagamento do ITCMD, que é um imposto pago na hora do inventário, doações e tudo mais, as alíquotas, que também vão aumentar com a reforma tributária, inclusive, vão ser aplicadas também em cima de bases de cálculo muito maior do que estavam até então. Resumo da ópera: 2 propostas com muita probabilidade de passar por conta da necessidade de mais recursos para financiar a campanha para 2026 e uma alteração na base de cálculo que já passa a valer no ano que vem. Ou seja, tudo nesse país se resume ou a censura, ou a imposto, ou os 2 no mesmo dia. Vocês viram o vídeo. Prestaram atenção, eu também já tinha visto, prestei atenção. Antes de mostrar para vocês, eu analisei o vídeo, né? E vejo o Haddad perdido. Não consegue falar com ninguém nos Estados Unidos. Ele não consegue falar com ninguém, ninguém dá bola para ele, né? Ele vive aqui nos puxadinhos do PT, vai onde o PT tem gente para bater palma para ele, sabe assim? Perdido, mais perdido do que cego em tiroteio. Haddad, ele até como pessoa, ele não tem culpa. Ele deve dizer, na calada da noite, no seu travesseiro, ele deve dizer: eu não tenho culpa, eu não queria ser ministro, me colocaram aqui. É isso aí, porque ele foi imposto, não é? E lá está, aliás, imposto quer dizer de imposto, né? Até o nome diz, gosta de imposto, né? Como ele é um pau mandado do Lula, ele não tem uma personalidade forte para peitar esse presidente. Aliás, nenhum deles tem. O PT come na mão do Lula, tudo que o Lula fala, ai que delícia, tudo que o Lula fala. O Lula não cria liderança nenhuma, você já notou isso? Ele tentou criar o Haddad como liderança para substituí-lo, mas o Haddad é muito fraco. Perde todas as eleições, foi o pior prefeito que teve São Paulo. Agora quer ser candidato ao governo de São Paulo, mas não vai pagar placê. E é isso que entristece a gente. Quando a gente olha o passado e vê que tínhamos um Paulo Guedes, um homem recebido lá fora pelos economistas, respeitado pelos economistas internacionais, pelo mercado, respeitado pelo mercado financeiro, e a gente tem saudades. Porque esse Paulo Guedes, esse era bom. E o que nos restou agora? Haddad, só Jesus na causa.